Bíblia diz, e chegando, é aqui que está a mensagem, ó, achou-os como, igreja? Mas Jesus levou eles lá para dormir? Jesus levou eles lá para adormecer? Jesus escolheu os 3 mais próximos e abriu o coração para eles então adormecerem? Irmão, imagina, você está conversando com uma pessoa, vou chamar o Jefferson para conversar, Jefferson, vamos bater um papo? E ele fala, vamos lá, pastor. E a gente começa a falar, e eu tenho necessidade de falar, que eu não consigo dormir. E o Jefferson está lá, e eu começo a falar com ele, e o Jefferson dorme. O que isso quer dizer? Que o Jefferson não está interessado no que eu estou o quê? Falando. Não é interessante o que eu falo para ele, não é interessante o que eu estou passando para ele. Você está entendendo aqui a sensação que se gera? A sensação é que os discípulos não estão nem aí, mas na verdade não é essa. Às vezes alguém vem e fala, poxa vida, se eu estivesse lá eu não ia dormir não. Dormiria sim. Por que você dormiria? Porque até o sono ele está controlado por quem? Quem que fez os discípulos dormir? Quem que fez os discípulos dormir? Foi Deus, irmão. Eles não tinham controle. Eles perderam o controle. Você vai ler comigo mais na frente. E Jesus chegou e achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar? O quê? Só que aqui é num tom mesmo de bronca. Ele não chegou e falou, Simão, acorda aí, meu irmão. Você não pode ficar acordado nem que seja uma hora. Não, imagina, Jesus está apavorado, está angustiado, ele está, vamos dizer assim, numa sensação de estresse. Ele está pedindo para afastar dele aquele cálice, só a ousadia que ele está tendo. Ele está lutando com ele mesmo. Aí ele chega e encontra o Pedro dormindo. Você acha que ele chegou lá fazendo carinho no Pedro? Ah, irmão, Pedro, acorda aí, meu. Nem que seja uma hora, acorda. Você não pode me ajudar? Hoje te trouxe aqui e você fica dormindo. Ô seu dormente, dá um jeito aí, fica acordado. Imagina o Pedro tendo tomado aquela bronca. Despertou, é um choque. E aí olha o que acontece no versículo seguinte. Vamos lá, ó. Vigiai e o que? Orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é o que? Jesus está falando dele, irmão. Os discípulos não podiam sofrer o que Jesus estava sofrendo. Era ele. Era uma obra que só ele podia fazer. Mas veja que Jesus, na sua angústia, ele não consegue perceber aqui nessa hora que ele tem que passar por aqui. Pastor, você está falando de Jesus? Sim, de alguém que agora já está no processo humano. O espírito está pronto, mas a carne é o que, igreja? Por que ele está sofrendo tudo isso? Porque ele está na condição total de homem. Porque como Deus, ele não precisava passar por nada disso, mas como homem sim. Então ele vai aqui sim agir como um ser humano normal. Está entendendo sim ou não? Eu não estou aqui dizendo que Jesus é fraco, Jesus é sem condição, nada disso. Mas eu estou mostrando que ele teve que passar tudo isso como um homem, para pagar o preço do homem. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Então Jesus nessa hora ele chega para o Pedro e para os outros e fala, ó, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas vocês têm que vigiar, têm que orar. Não, os discípulos não tinham que vigiar e nem tinham que orar, porque na verdade não era a responsabilidade deles passar por aquilo. Não era eles que tinham que morrer pela humanidade. Aquela era uma obra exclusiva de quem? Era um projeto que foi dado para quem? Para Pedro, Tiago e João ou para Jesus? Pedro, Tiago e João, a responsabilidade deles era andar com Jesus. Não era passar pelo que Jesus ia passar. Tanto que nenhum discípulo foi crucificado junto com ele. A cruz era dele. Nenhum discípulo teve que morrer. Ele tinha que morrer. Então veja que nessa hora ele chega e fala. Ele dá uma bronca nos discípulos. Imagina Pedro tendo sido despertado por Jesus e ainda ter tomado uma bronca. Você acha que ele iria dormir de novo? Falando aqui humanamente falando, você acha que Pedro iria aceitar dormir de novo? Não, mas olha o que vai acontecer. Jesus ainda tinha necessidade de orar. E olha só, irmão, o que vai acontecer? Vamos lá, versículo seguinte, 39. E foi outra e orou. Para aqui, antes da gente continuar, ele não já estava lá orando? Estava ou não estava? Por que ele parou de orar e foi lá com os discípulos? Já parou para pensar nisso? Se ele já estava orando, por que ele parou e foi lá com os discípulos? Porque naquele momento que ele estava orando, ele ainda não tinha recebido o que, igreja? A visitação de quem?
do anjo. E quando a gente precisa, quando a gente está em angústia, se a gente não recebe no tempo que a gente quer, isso é o lado humano, tá? A gente tende, é tendência natural a buscar em outro lugar. E aí Jesus então corre lá e encontra os discípulos. Ele não foi lá ver se eles estavam acordados ou dormindo. O que você acha que ele foi fazer lá? Ele foi lá buscar nos discípulos consolo, uma palavra, apoio. Só que o que o homem pode fazer por você? Você tem que ser dependente de quem? Quem colocou aquela obra na mão dele? Quem que tinha que prover? Quem que tinha que sustentar ele? Quem que tinha que consolar ele? Quem que tinha que dar força para ele? Ele foi lá, talvez esperando um abraço, esperando, não, fica firme, Jesus, nós estamos contigo, nós vamos vencer isso. Mas quando chegou lá, quem podia dar uma palavra para ele estava como? Aí ele deu uma bronca, viu que os discípulos estavam sem condições, mas a necessidade ainda continuava. Aí ele voltou outra vez e orou dizendo as mesmas, porque ele queria uma resposta.